Olá, povo de Deus, seja bem-vindo a mais um Pod Meta. Nós estamos aqui toda quinta-feira, às 20 horas, levando para você um conteúdo de testemunho, de coisa bem legal, uma palavra, sempre coisas emocionantes, coisas que têm acontecido, que a gente viveu, viu, enfim, não só os nossos testemunhos, mas temos tido vários convidados que têm testemunhos muito relevantes, abençoadores e com certeza trata aí o seu coração. Mas já vou deixar aqui uma palavra para você. Se inscreve no canal, manda esse link para alguém, porque nós vamos hoje, eu e a Nilda, minha chefa, minha dona, minha patroa, a episcopisa da minha vida, aquela que manda em tudo, aquela que organiza tudo, aquela que dá lugar, e nos últimos meses essa mulher tem dado lugar ao Espírito Santo de Deus, tem sido... Não ri não, porque coisa linda mesmo de Jesus aqui. E então, se inscreve no canal, vai lá no sininho, nas notificações, clica lá e seleciona lá todas as notificações, porque a gente começou com o Pod Meta, mas teremos muitas outras novidades, sempre no canal do YouTube, levando para você, mas também alguns cortes, né, que vai para o Instagram também, bem legal, e também o Spotify. Estamos no Spotify. Espero que a gente esteja no Spotify, viu? Senão o bicho vai pegar. Viu, Leila? É isso aí. Dona Nilda, dá uma boa noite aqui. Depois nós vamos apresentar o nosso convidado, que na verdade ele vai fazer perguntas para nós, porque hoje é o nosso testemunho. Vamos falar da nossa conversão, como é que foi, como que a gente se achegou a Cristo, coisa do casamento. Tem um monte de coisa aqui para falar com vocês hoje. Então vai estar bem legal, não perca, senta aí, pega uma pipoca, fica confortável e assiste a gente aí nesse canal Pod Meta do canal do YouTube Metanoia Radical. E aí, dona Nilda, fala com o nosso público aí, com o nosso povo, com a nossa gente. Olá, boa noite, boa noite, bom dia, boa tarde, conforme a hora que seja. Conforme a hora que vocês vão assistir. Decidimos contar um pouquinho da nossa história, né? Para que vocês saibam quem é o Carlos, quem é a Nilda, de onde eles vieram, como chegamos até aqui, né? E tudo que Deus moveu para esse propósito, né? Para essa grande missão, para cumprir essa grande missão através das nossas vidas. Aleluia! E com a gente hoje, fazendo perguntas, cutucando a nossa vida, futucando aí a nossa história, o Jonathan. O Jonathan está aqui. Mostra o Jonathan aí. Olha ele aí, ó. É isso aí. Fala, pessoal! Ó, vai devagar com as perguntas, hein, cara? Porque tem uns negócios. Tem umas perguntas que a gente não pode responder. Vamos polemizar agora nesse podcast aí, nesse Pod Meta. Vamos saber toda a vida dos nossos pastores aí. Cara, tem muitas perguntas pra gente fazer e eu sei que é uma dúvida de muita gente. Saber de fato quem é o pastor Carlos Agrélio e quem é a Nilda, como tudo começou e de fato como essa história começou, o ponto inicial até chegar hoje. Então, pra gente começar aqui, já vamos causar polêmicas na vida de vocês. Ixi, você gosta de polêmica? Mais ou menos. Mas hoje a Nilda vai falar tudo. Vai dar lugar. A Nilda hoje dá lugar aqui. Tudo possível. Ela chegou aqui e falou assim, gente, eu estou pronto, vai dar tudo certo, eu vou falar tudo mesmo. Então, pessoal, conta pra gente aí, Nilda, pastor Carlos Agrélio, como foi o início de tudo isso? Como foi o início dessa conversão? Como é que começou essa jornada? O que motivou vocês a viver essa transformação tão grande na vida de vocês? De conversão, né? De conversão. Fala aí, dona Nilda. Primeiras damas. Vou começar. Nós, quando... antes de conhecer a Cristo, a gente não era casados. A gente convivia junto, né? Éramos noivos, mas era um tipo de noivado assim, bem... Noivado moderno, que já moravam junto, né? Mas nós não conhecíamos a Cristo, né? E aí, ficamos um ano e pouco... E aí começaram a vir os conflitos, né? Começaram a vir as dificuldades. E aí foi um ano e pouco bem difícil o nosso relacionamento, né? A ponto de... Decidimos ir embora para Bahia, né? Nessa época, né? Ficamos quase um ano e meio aí, assim, vivendo um processo bem difícil. E decidimos ir embora para Bahia. Só que combinamos que eu iria e para ele ir depois, né? Só que assim, eu tava vivendo uma situação bem difícil, assim, porque ele não era fácil, não. Era bem difícil. Era bem difícil lidar com ele. Há controvérsias. Não era fácil mesmo, não. Aí eu fui pra Bahia, pra casa da mãe dele, pra ele ir depois. Só que no meu
na minha mente, estava tudo planejado que era a forma que eu tinha de fugir dele, né? De separar dele. E aí, assim, aconteceu. Eu fui pra Bahia, fiquei acho que uns 2 meses lá na casa da mãe dele. E aí, de lá, eu fui pra casa da minha mãe. E aí, na casa da minha mãe, foi quando fiquei um tempo também, né? E sem dar notícia pra ele. Aí ele ficou meio que surtou, sabe? Ficou bravo. Cadê a mulher? Cadê a mulher? Tipo... E aí, assim, fiquei um tempo na casa da minha mãe, depois fui pra Salvador, pra casa de umas amigas minhas. Porque assim, eu falei, em Salvador ele não vai me achar não, né? Porque em Salvador é grande. E aí fui pra casa de umas amigas minhas, porque eu ia ficar por lá, ia morar. E assim, era a forma que eu achei de fugir dele de verdade, né? Porque a gente vivia uma situação bem intensa mesmo. E chegou uma hora que eu falei, não vou me submeter mais a viver isso, né? E... Falei. Não, dá lugar. Já perceberam que tem bastante história aí pra contar, né, gente? É o resumo do resumo, né? Se esse é só o resumo... Esse é o resumo do resumo. E aí foi quando eu liguei pra minha sogra, né? E falei que não voltava mais com ele, que ele tava me procurando e tal. E aí ele tentou falar comigo e eu não queria falar, enfim. Até que ele conseguiu o telefone da minha amiga, né? E aí... eu tive que, né, falar pra ele que ali tinha acabado tudo, que a gente não voltaria mais. E aí ele ficou desesperado, assim. E saiu daqui de São Paulo, foi pra Bahia lá, da mãe Olha dele. só. A mãe dele foi lá pra minha cidade me procurar, e eu não tava mais lá, né? Lógico, eu tava em Salvador já. Enfim, e aí foi todo esse processo aí. Paranauê. Só que aí, passados, acho que uns 3 meses, né? De toda essa situação aí, eu decidi dar mais uma chance pra ele, né? Aleluia! Aí foi quando... Glória a Jesus. Sua sorte, hein, pastor? Era Deus agindo. Era Deus. Só que quando eu tomei essa decisão... Não, mas deixa eu falar um pouquinho dessa coisa toda aí que você foi pra Bahia, porque eu tenho uns negocinhos também. Na verdade, é que quando ela que decidiu que ia pra Bahia, depois na casa da minha mãe, pra casa da mãe dela e depois pra Salvador, eu tentei seguir a minha vida no sentido de então tá bom, vou trabalhar, já que ela não quer mesmo? Não quer, tudo bem. Aqueles, digamos assim, aqueles relacionamentos do não cristão, né? Tá bom, então vambora, não tem não quer, vamos seguir. Só que aí, isso durou uma semana, essa coisa dura do meu coração, não quero seguir, né? Eu era apaixonado por essa mulher, rapaz. Era, Quer dizer, sou muito mais agora. Conserta aí. Eu era e sou muito mais, né? Depois de Cristo, obviamente. Mas depois de uma semana eu falei, cara, não tem como, né? Isso tem que ter tem que ter um retorno, tem que voltar, ou então a gente tem que pelo menos conversar e realmente tomar essa decisão de separação mesmo, naquela época, no sentido de não voltar mais, né? Foi aí que ela já contou, eu decidi... Aí eu resolvi marcar um encontro na rodoviária de Mas Salvador. antes eu fui para minha cidade, fiquei lá um tempo também. Uma semana, né? Uma semana. Uma semana, aí foi o período que a gente se falou, né, por telefone. Exato. E aí eu falei, então tá bom. Ela também era apaixonadona por mim, e falou assim, não vou perder Não, ele queria de qualquer forma falar comigo. Ele falou, não, a gente pode até dar um ponto final, mas antes disso eu quero falar com você. Aí eu combinei com a minha estratégia, amiga. Mas era estratégia. Mas era assim, era uma estratégia no sentido de ou retorna ou realmente acaba mesmo, né? De uma forma honesta, amigável e tal. E aí foi quando eu combinei com essa amiga minha. Eu falei, tá bom, a gente vai se encontrar só que no lugar público, né? Lá na rodoviária. E eu fui pra Salvador. Ele foi pra Salvador. Ele fez e rodou a Bahia inteira, né? Atrás de mim, assim. Não, foi a Bahia inteira. Eu fui na cidade dela e depois eu fui em Salvador. Foi em Salvador. Aí ele falou, aí eu combinei com essa minha amiga, né? Eu falei assim, você vai Bahia ficar de longe olhando, porque assim, você vê, era tão séria a coisa assim que eu não confiava, né? Ficar sozinha com ele. Aí eu falei pra minha amiga, você vai ficar me olhando aí de longe e, né, qualquer coisa aí você... Porque assim, eu tava com medo dele, de verdade. Você tava com medo? Tava. Ele era bravo demais. Bravo assim com as coisas lá fora, né? Quando ele se via numa situação que ele não tinha o controle, ele era assim, era bravo. Assim. Aí tá, aí conversamos ali, aí eu falei que não, né, que não voltaria.
Tá, despedimos ali e tal. Verdade. Aí eu falei que não volta. Aí ele voltou Essa pra parte é cidade legal. dele. Essa parte é bem legal. Então, quando vocês se encontraram A gente conversou, e resolveu. falou, não é isso. Não quero não é mais isso. e tal. Eu falei, então tá bom, então é isso aí. E decidi voltar para minha cidade e de lá retornar para São Paulo. Retornar para São Paulo. Nesse período, nesse meio tempo aí, minha amiga é evangélica, né? Nesse intervalo, De 2 semanas, eu que diria, nós, né? acho que 1 semana no máximo, entre a nossa conversa em Salvador e Durante 7 dias, o que tudo isso aconteceu aconteceu. depois disso, É. que ela vai contar agora. Aí ele foi embora e eu fiquei. Aí Acabou mesmo, era ali uma para mim semana e tinha tal. Aí acabado. no domingo, a minha amiga era evangélica, foi pro culto e me convidou. Eu falei, eu vou, né? E assim, eu não tinha contato nenhum com o evangelho, né? Até então, assim, não tinha contato, eu era da igreja católica, né? Eu era católico, Mas você frequentava a igreja católica? frequentava a igreja católica, eu era líder de grupo de jovem na época, né? E então não tinha contato nenhum com o evangelho, né? E aí essa minha amiga, que era cristã, ela me convidou para ir num culto. E aí eu aceitei, fui, falei, vamos Acho lá, que né? é importante falar o nome da amiga, né? Acho que não tem problema, né, de você. A Raquel, minha amiga. Que mora minha ainda em amiga Salvador. há mais de 20 anos. Bem mais. Uns 27 anos. E ela ainda mora em Salvador até hoje, tá. E aí, eu fui para essa igreja dela lá, Igreja Batista... Renovada, Igreja Batista Renovada, né? E aí, assim, para mim era tudo... Novo, né? Tudo estranho. E aí, assim, não era... Eu tinha uma ideia diferente de igreja evangélica, né? Porque, assim, na minha cidade tinha umas igrejas evangélicas bem tradicional, né? Uhum. E nessa que eu fui era uma igreja bem barulhenta, assim, né? Mas no meio daquele barulho todo, né, da pregação do pastor, Deus falou comigo ali. Eu tive um encontro ali. Uau. No meio daquele barulho todo, né? Foi quando ele pregou em Mateus 7, 13 e 14, né? Quando ele fala do caminho largo. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos que passam por ela. E estreito e apertado o caminho que conduz à vida, e são poucos que eu encontro. Então essa palavra, ela penetrou no meu coração ali. Então, se você pensar hoje no versículo, esse é o versículo que te marca. Esse é o versículo da minha conversão. Da nossa, né? Vamos chegar na sua. Vamos chegar. Vamos chegar na sua. Então, esse foi o versículo que o Senhor me encontrou, né? Eu falei, poxa, não tem outro caminho, então. Ninguém pode fazer por mim. Eu tenho que fazer. É a decisão minha. E naquele momento, assim, eu tive esse encontro ali no meio... Quando Jesus quer te encontrar, ele te encontra na tempestade. Em qualquer lugar, Em qualquer lugar. Isso. E ele me encontrou naquele lugar, naquele culto, assim, né? E a partir daí foi quando eu liguei para ele novamente, né? Que até então ele ainda estava na cidade dele, né? Foi questão, assim, de dias, né? O mover do Senhor foi muito rápido. A gente deve ter né? se encontrado, eu creio, em uma terça-feira ou quarta-feira. E no domingo ela foi... Eu fui pra igreja, na segunda-feira Na segunda-feira ela me ligou. Eu liguei falando que que ia dar mais uma chance pra ele, né? Porque algo já tinha mudado no meu coração, né? Aí, então foi quando eu encontrei com ele lá na cidade dele. Aí ela pega o ônibus... você foi pra cidade dele. Pra minha cidade, Tava em Salvador e fui pra Canavieiras, Se encontrar. onde ele estava, né? É muito amor. E aí? Então, aí lá eu falei pra ele, né? Pra gente voltar mesmo... Pra gente voltar, não pode ser como a gente estava vivendo, tem que ser diferente. Porque dentro, em mim, já mudou alguma coisa. Então você já percebia que tinha mudança? Sim, já. E aí o irmão dele, que era o único cristão da casa, né, o Leandro, ele levou a gente num culto, né? E... Né, que você também nunca tinha ido, né, na igreja evangélica? Eu tinha quando criança, né? Quando criança tinha uns vizinhos que passavam em casa no final de semana e me levava para a igreja. Então eu lembro, inclusive, de algumas músicas, né, da época de criança, que esses vizinhos, amigos da cidade, me levavam para a igreja para assistir. Na verdade, da minha casa eu era o único que ia. Meu irmão era pequeno e minhas irmãs mais velhas e tal, mas elas não iam, e a Jaciara ia também. Então a gente ia para esses cultos e era legal de manhã assistir tudo isso. Mas eu também tinha o meu avô, né, que me falava muito de Jesus. Depois eu vou contar um pouquinho dessa parte também, quando criança. Aí você retorna, você liga para mim e decide voltar. Decidi voltar. E
E aí nós fomos na igreja, né, do irmão dele e tal, mas pra ele não tinha mudado nada ainda, né? Pra ele tava tudo... Deus não tinha ainda encontrado. Aí até que a gente decidiu numa festa lá, né? E aí quando Exato. fomos numa festa lá no fim de semana, e aí eu falei, não, aqui não é lugar mais pra mim, já não me sentia mais parte do mundo, né? Assim, foi incrível, né? A minha conversão foi muito radical, assim. E rápida, né? E rápida, porque assim, no fim de semana, eu né, ouvi a voz do Senhor. Compreendeu a palavra. Compreendi a salvação ali, que eu precisava de Jesus, e eu entreguei a minha vida ali. E o mais legal é que você queria mudança. E Você aceitou mudança. isso. E até aí, questão de dias ali, a gente foi pra uma festa, eu já não me sentia mais parte do mundo. Exato. E aí eu falei pra ele, vamos embora daqui, porque esse aqui não é mais Não o deu nosso pra lugar. ficar. Não consegui ficar, o quê? Meia hora a gente não conseguiu ficar lá. né? Não foi possível mais. E aí ele falou, vamos, você não tá gostando, vamos embora. E aí ficamos uns dias ali e retornamos pra São Paulo, né? Sim. E aí foi quando eu fui apresentar aquilo que eu tinha vivido, Ouvido né? em Ouvido Salvador. e vivido lá. E aí eu tinha uma Bíblia católica, né? E aí eu não sabia manusear a Bíblia, não sabia nem né, o nome de evangelho, eu não sabia nada. Mas aí eu procurei, mas eu gravei, né? Que era Mateus. Porque essa palavra te marcou muito. Muito. Então, eu gravei, que era Mateus 7, 13 e 14. Até ficamos aqui, mais de uma meia hora, né? Procurando esse E aí foi quando ele bendito versículo. e abençoado versículo. E da aí, Bíblia. agora fala aí como que... E ela leu para mim esse texto na nossa casa, né? A gente, como eu falei, a gente estava noivos, mas praticamente a gente morava juntos, porque ela morava um pouco na casa dela, um pouco lá em casa, tinha coisa na casa dela, um pouco em casa, aquela história de uma pessoa não cristã, sem princípios, sem valores de Deus, né? Então, em casa ela leu isso, esse texto de Mateus 7,13. E quando ela leu esse texto na sala, eu lembro, como hoje eu lembro, isso ficou marcado na minha vida profundamente. E ali eu falei, cara, então a gente precisa entender isso aí, né? Eu preciso entender isso melhor. Eu sei que porta larga me parece ser uma coisa do inferno, uma coisa de mundo, uma coisa ruim, e porta estreita é um lugar onde poucas pessoas passam. E eu falei, eu preciso conhecer isso daí, então a gente precisa de uma igreja, né? A gente precisa de uma igreja. E essa parte da história também é bem interessante, porque quando ela falou assim, legal. E aí ela tocou na seguinte questão, bom, eu como católica, a gente sempre foi católica, até não sei o quê, a gente pode procurar uma igreja católica, porque lá também a gente vai ouvir a palavra e tudo mais. Né? Então, sem conhecimento, mas é o início. Porque na cabeça era assim, se eu estiver numa igreja, tá tudo bem. Sim, era. A gente decidiu, a partir desse momento difícil, dramático, trágico na nossa vida de separação, porque a gente se amava. Senão a gente não teria... tinha amor ali, né, em tudo isso. Porque senão eu não teria ido e ela também não teria retornado depois, né? Até porque senão não fazia sentido ela ir para uma igreja, ouvir uma palavra, querer retornar contigo, voltar para tua cidade e continuar vivendo a mesma coisa. E continuar vivendo a mesma coisa. Não tinha sentido. Não tinha sentido. Propósito, né? E eu falo que Deus não une só pessoas, Deus une pessoas com propósito. Então, assim, Deus, né? Aconteceu tudo isso para que Deus mudasse a nossa história. Exatamente. Né? E se não tivesse acontecido isso, como que seria? Se a gente continuasse, empurrando com a barriga, sabe? Deus teve que intervir. E a forma que ele usou foi assim, esses caras se amam, esse casal se ama, eu vou deixar eles seguir a vida deles, eles vão chegar na beira do abismo, eles vão se separar, mas eu tenho um propósito na vida deles. Eles têm que estar juntos. E isso é tremendo. Só que a gente, nesse momento, lá naquele momento, lá naquele ano, naquela história lá atrás, a gente não consegue pensar nada disso. Sim. Foi no ano 2000. A gente tem acesso a toda essa informação e esse entendimento depois da conversão. Sim. E quando ela falou assim, depois da leitura do livro, vamos procurar uma igreja e tal. E aí me veio o meu avô. Impressionante. Meu avô, ele era evangélico. Meu avô e minha avó, eles eram evangélicos. E meu avô, ele cortava meu cabelo quando eu era garoto. E ele falava assim, olha, um dia você vai sentir um desejo muito forte de buscar a Deus. Isso vai vir sobre a sua vida. E quando isso acontecer, você precisa procurar uma igreja evangélica. Aí ele dizia para mim, todas as vezes que ele ia cortar meu cabelo, passando a tesoura,
o pente, na época eu tinha cabelo, obviamente, né? Faz tempo, né? Faz tempo, mas eu tinha, era garoto, adolescente. E ele falava, você não pode se prostrar diante de imagem, você não pode fazer orações para outros deuses, você precisa buscar a Jesus, porque um dia você vai sentir no seu coração um desejo por Jesus. E quando isso acontecer, você precisa procurar a igreja evangélica. Depois da leitura, isso veio tudo assim como meu avô falava para mim, em minha memória. E foi aí que eu falei para ela, para a igreja onde tem, né, com todo respeito aos católicos que vão nos assistir, né, foi a nossa experiência, né? Eu não quero, porque meu avô me ensinou de uma outra forma. E foi aí que, mais uma vez, as coisas impressionantes de Deus, né? Deus me fez lembrar que um dia passando de frente a uma igreja... Bom, antes de você dar continuidade, olha a importância de ensinar a criança no caminho que deve andar, né? No caso do avô dele, ele ensinou. Ele falou de Jesus para ele quando ele era criança. Então isso ficou guardado no coração dele, né? Então nós, como pais, nós temos essa responsabilidade de inculcar a palavra de Deus no coração, na mente dos nossos filhos, no coração, para que quando eles cresçam, mesmo que, né? E é interessante você falar sobre isso, Nilda, porque se a gente for pensar exatamente nessa linha, quando o pastor era pequeno, essa semente ela foi lançada, que foi a palavra do vô dele, né? E ela passou por anos e anos e deu fruto. E é legal pra gente refletir que a nossa obrigação como cristão é lançar a palavra, lançar essa semente. Mas a testificação de tudo isso, ela é do Espírito Santo. E é a prova viva do que vocês estão falando, né? Sim. Que você entendeu quando você estava num culto, que houve mudança, transformação, e você queria viver isso, porque você teve a compreensão que você de fato teve um encontro genuíno com Cristo. E o pastor, quando ele estava cortando o cabelo com o avô dele, o avô lançou essa palavra, mas que só fez sentido para ele depois de um longo tempo. Depois, quando ele compreendeu que ele sentia essa necessidade, porque todo ser humano ele tem um vazio do tamanho de Deus, e esse vazio só é preenchido por ele. Então, quando aconteceu tudo isso na vida dele, nas nossas vidas, né? Ele sentiu essa necessidade desse preenchimento, que só Deus preenche, né? É isso. Então... que incrível isso, né? É incrível. Lindo, né? É lindo como Deus nos alcança, né? É fantástico. No meio de bilhões de pessoas... Ele escolheu vocês. Ele escolheu a gente. E ele vai mudando o cenário. Ele vai ajustando as coisas. Ele vai se revelando em cada detalhe. E isso só vai fazer sentido realmente depois que a gente se converte mesmo, né? E foi nesse dia que a gente decidiu procurar uma igreja evangélica. E daí eu lembrei de uma outra coisa. Passando certa vez em frente na estrada Quisaimon, aqui em Taboão da Serra, tem uma igreja batista lá. E um dia passando ali, uma vez eu passei de ônibus, eu pensei isso que eu vou falar, e também chegando nas noitadas, né, quando era jovem, tinha uma feira bem em frente à igreja, eu parava ali para comer o pastel no domingo, eu ficava a noite fora, né, nas festas e tal, e no domingo eu parava nessa feira, que ficava na estrada Quisaimon Caquiúti, hoje já mudou, há muitos anos já mudou, mas a igreja continua lá, e também nesse dia eu vi a reunião dos irmãos, uma vez no ônibus, outra vez quando eu comi o pastel. E eu pensei assim, poxa, um dia eu vou entrar nessa igreja. É tão bonito ver as pessoas entrando aí, né, na igreja. E quando isso aconteceu, que ela fez a leitura para mim, eu também me lembrei do que eu havia dito, pelo menos umas 2 vezes, bem atrás, há anos atrás. E foi nessa igreja que a gente decidiu ir. Eu falei para ela, olha, eu vejo os clientes passar com Bíblia aí por volta das 6h30, 7 horas, e vamos para a igreja. E foi depois de muita luta, né? Sim. Porque o diabo tentou de todas as formas, é o inimigo. Todo dia, todo domingo que a gente se arrumava para ir, chegava alguém. Alguém que nunca, a gente nem menos esperava, assim a pessoa chegava. Parentes que a gente muitos anos não via. Às vezes até sem avisar, sem combinar, a pessoa chegava. Aí teve um dia que a gente se posicionou, né? Ó, dessa leitura até o dia que a gente entrou pela primeira vez numa igreja, durou aí uns 5 domingos. Porque a gente sabia que era no domingo que os crentes iam para a igreja, né? Pelo menos era o que a gente avaliava na rua. Foi essa avaliação que a gente fez. Planejamos o domingo seguinte, depois dessa leitura. Não deu certo porque chegou um parente em casa. No mesmo horário, a gente já estava pronto para sair. E no outro a mesma coisa, no outro a mesma coisa. E chegou uma hora que a gente falou assim, não é possível. Como é? Como que é isso? E foi aí que a gente decidiu realmente no nosso coração. E chegou o tio e a tia dela nesse dia que a gente já tinha firmado, uns 5 domingos depois da leitura bíblica que ela fez de Mateus 7, 13 e 14. Uns 5 domingos depois chegou o tio e a tia dela. E a gente já estava prontos para sair.
A gente deu uma atençãozinha ali, mas falamos, nós vamos para a A igreja. gente precisa sair agora que a gente A vai gente pra se igreja. posicionou, né? Porque Foi. é isso. Isso é incrível, A né? gente se posicionou. É isso, você tem que se posicionar. Quando Sim. você tem essa certeza Né? que Deus te mudou, que Deus. Você tem que ir. Você tem que largar tudo e ir. Se posicionar mesmo contra todos, né? Contra deixar a família, Tudo. deixar todo mundo. Por isso que não adianta você falar que você quer transformação se não tiver posicionamento. Porque o que vocês fizeram foi assim, eu quero ver algo novo. E eu vou viver algo E novo. eu vou vamos viver. procurar, né? E a gente se foi algo procurar. novo. Cara, que incrível isso. E eu me impressiono às vezes, por exemplo, com algumas pessoas que trocam um culto, trocam um momento de adoração por qualquer outra coisa. Né? Nós aprendemos a partir desse momento a não trocar nada, absolutamente nada, pelo Exatamente. nosso Deus culto, sempre pela foi nossa nossa adoração a prioridade, Deus. Sempre foi. O De domingo lá pra sempre cá. foi nossa prioridade. A gente diz que o domingo ele é do Senhor e a gente vive todos os dias para o Senhor, mas o domingo é um dia especial para nós. Não vou assim. dizer que a gente nunca ficou em casa durante esses anos, né? 20 anos de conversão, né? Uhum. Mas assim, Em é estranho. férias. Mas é estranho, né? É como se a gente Até em tivesse... férias é estranho. É como se a gente estivesse fora ali do corpo. É muito estranho. Fora do corpo da igreja, eu falo, né? Quando a gente não tá na igreja, é muito estranho. E quem vê vocês aqui dentro da igreja sabe da intensidade que vocês vivem isso aqui, né? Hoje. Ah, a gente é E isso não é apaixonado. um peso, né? Porque Não, a gente muito pelo vive contrário. com amor mesmo, né? Que a gente A faz. gente, tudo que a gente faz para o Senhor, a gente faz por amor. Porque a gente sabe, na verdade, Jonathan, que Deus... A gente sabe de onde Deus tirou a gente. Sim. Entende? A gente sabe de onde Deus tirou a gente. Eu vi a morte antes da minha conversão pelo menos 3 vezes, assim, de uma forma muito, muito clara. Muito, muito clara, né? Depois eu posso contar em detalhes, né? Mas eu vi a morte 2 vezes por arma de fogo, clara, e falhou a arma. A pessoa apontar para mim assim a arma e puxar o gatilho e não sair a bala. Eu vi isso. Eu vi pelo menos umas 2 vezes Deus me livrando de facada, onde a faca realmente, por algum motivo, não entrou. Eu tenho uma marca no meu coração, aqui bem aqui no peito, bem aqui, uma pontinha branca de uma ponta de uma faca que só entrou só até aqui. E foi uma facada bem de perto, onde eu consegui segurar a mão da pessoa, né? E entrou uma pontinha aqui. Então eu realmente não era uma pessoa... Não era fácil. Eu não- Mas nessa Já percebeu época... que a mudança aconteceu realmente, né, Realmente, gente? Jesus fez a obra. Então, a gente sabe o que a gente era. A gente sabe o que eu era, né? A Nilda era uma pessoa de Deus, uma pessoa Mas nessa tranquila. época eu não te conhecia ainda. Ela não né? me conhecia. Nessa época aí que ele vivia no mundão mesmo, assim, né? na vida louca na mesmo, vida né? louca mesmo. Eu não conhecia Que bom, né, ainda, Nilda? graças a Deus. Que bom, que bom. Deus começou eu peguei a de uma mudar. parte, assim, mas não foi tão... A fase final, né? Foi na fase final. Foi. Deus começou Glória a a mudar Deus. algumas Glória a coisas, né? E aí tem um fato bem interessante que eu preciso contar isso também. Lembrei-me Dá agora. lugar. Lembrei agora que começou a mudar, na verdade, né? Na verdade, a minha vida ela começou a mudar em 2 momentos muito cruciais. O primeiro foi quando eu conheci a Nilda. Minha vida começou a mudar ali, né? Que eu só entendi isso depois que eu me converti. Mas também teve um outro ocorrido que acelerou esse processo, que foi a morte do meu primo, Boaventura, né? Que era para mim o irmão, nós fomos criados juntos. E ele era um cara incrível, um cara bom, um cara de Deus. Assim, ele não era convertido, né? Mas ele é um cara em que toda a família era apaixonada por ele. Então, Ele era um assim, cara do bem. do Era bem. um cara do bem. Então, assim, pra família, pra minha família, tinha Boaventura e eu. Você entende? E ele era bem visto pela família, ele era um cara E ele era de a ovelha negra da responsabilidade. E eu era a ovelha ruim, O perdido. família. o perdido da família. Então, eu era esse cara. E aí eu admirava muito o meu primo, o Boaventura, porque a gente era irmão, cara, assim, era um negócio muito próximo. E aí ele trabalhava, montava a empresa, estava indo muito bem, montou o negócio dele, estava crescendo, e no retorno dele de um trabalho, por volta das 10 horas, um cara entra no ônibus que ele estava, retornando do trabalho, né? Ele tinha a empresa dele, mas ele tinha um cliente que ele sempre prestava serviço para esse cliente, e estava indo muito bem a empresa dele, e uma pessoa foi assaltar e ele teve uma reação porque ele estava cochilando sentado e a pessoa deu um tiro no peito dele e matou o Boaventura. A partir dali eu fiquei pensando muitas coisas. Eu falei, cara, como é que o cara tão bom como ele morre da forma que morreu, um cara tão ruim como eu, né, que vivia o que eu vivia, permanece vivo. Aquilo foi uma coisa assim muito forte para minha cabeça.
Foi uma coisa muito, muito dura para mim. Foi um golpe muito complicado. E aí a minha vida começa a alterar, a mudar. E foi na mesma época que a gente se conheceu, Foi né? na mesma época. A gente já tava Junto. Tava junto já, quando isso aconteceu, né? Não, a gente se conhecia, mas a gente não a gente não tava junto tava ainda, junto é. ainda. A gente se conhecia, se Exatamente. falava, Mas sabe? foi na mesma época, assim, logo depois, É. né, desse acontecido que a gente se conheceu Que a melhor. gente se conheceu. E aquilo pra mim foi muito difícil. Até hoje, quando eu penso nele, me dá um aperto no coração, porque eu tinha um amor muito grande por ele, sabe? Uhum. E depois que eu me converti, eu falei, caramba, mas esse cara poderia ter conhecido a Cristo, né? E todas as vezes que eu tô ao lado de alguém que não é crente, eu tenho muita vontade de levar essa pessoa para Deus, porque eu sei o que é que tá envolvido, né? Tem uma eternidade envolvida. Sim. Eu não gostaria de ter passado pela vida de alguém e não ter falado de Jesus para essa pessoa, porque quando meu primo morreu, eu não pude falar de Jesus para ele porque eu não tinha Jesus. Uhum. Entende? E isso para mim é muito duro assim até hoje. Então eu gosto de falar de Jesus para as pessoas. Eu gosto de dizer que existe uma eternidade esperando as pessoas, sabe? Que as pessoas têm essa chance, né? Que elas têm essa chance. Ô pastor, aproveitando aí a sua fala, eu gostaria de fazer uma pergunta. Pensando no cenário que você viveu, que você não conseguiu pregar pro seu primo, né? Sim. Eu acho que isso é uma pergunta de muitas pessoas, questionando por que pessoas boas morrem e pessoas ruins não morrem. Eu não tenho muito uma resposta direta para isso. Eu não sei se... Eu não vou dizer que é um plano de Deus que seja assim. Porque eu não vejo que Deus ele planeja, digamos assim, a morte das pessoas, ainda que eu sei que ele sabe o dia que a pessoa vai morrer. Sim. Uma coisa que eu posso dizer é o seguinte: todos nós tivemos a oportunidade de entregar nossa vida para Jesus. O meu primo também teve. Sim. Ele teve também. Porque as mesmas pessoas praticamente que me levavam para a igreja quando eu era criança, levavam ele também. Hoje você tem esse entendimento, né? Depois de Cristo. Mas antes você não tinha, então ele ficou meio que revoltado. Eu fiquei revoltado. Porque eu imagino que esse seja um questionamento de muitas pessoas, né? Sim. Por que fulano morreu, mas era tão bom, e Beltrano, poxa, o cara ruim, faz tudo errado. Eu lembro que, por exemplo, eu ando muito de moto, e às vezes o cara que anda todo certinho, que é organizado, que sinaliza e tal, caiu, morreu. Se o cara empina a moto, fratura, faz um monte de coisa, não morre. E é um questionamento que a gente faz isso constantemente, né? Uhum. É claro que a gente sabe que o Senhor tem controle sobre todas as coisas e a gente compreende isso claramente, mas eu tenho certeza que muitas pessoas que vão ver esse podcast também fazem esse questionamento, né? Por que isso, né? Sim. Não existe uma resposta direta, mais uma vez, ao meu ver. Mas eu creio num Deus que conhece as pessoas. Sim. Né? Eu sei que todos, desde o cara que anda certinho na moto, que dá ali a seta, que não fica andando pelos corredores a 1000 por hora, quanto aqueles que andam certinho, todos eles tiveram, de alguma forma, a oportunidade de se converter a Cristo. Eu acredito que o meu primo também teve. Né? Eu acredito que ele também teve. Muitas pessoas falaram de Deus para ele, assim como falavam de Deus para mim. Uma vez eu me lembrei agora, vindo de um determinado lugar com ele, de ônibus, a gente tinha um outro primo que ele havia se convertido há pouco tempo atrás, era um outro primo que fazia parte da nossa turma, apesar de ser mais próximo dele, né? Desse primo Boaventura que faleceu. E esse primo falava de Deus pra gente, a gente chegou até a ir numa igreja junto com ele. Ou seja, ele teve oportunidade. Sim. Né? Não existe um porquê que algumas pessoas boas morrem e umas pessoas ruins ficam vivas. Mas eu creio que todos tiveram oportunidade. De alguma forma, todos receberam de Deus a graça da oportunidade de se converter e muitos não querem se converter. Sim. Muitos não chegam ao conhecimento da graça. E além do mais, eu vejo também que por Deus conhecer a eternidade, né, por conhecer a vida das pessoas, não é? Ele não deixa que aqueles que são dele de alguma forma partir dessa vida sem ter a oportunidade. A gente lembra, por exemplo, do apóstolo Paulo, que ele foi um cara que prendeu cristãos, que perseguiu cristãos, que chegou até matar ou permitir, consentir com a morte de cristãos na época, e esse cara teve um encontro extraordinário com Cristo. Sim.
Eu creio naquela mulher que era prostituta, que vivia uma vida, né, ruim na sociedade, e ela se converte a Cristo, e ela se direciona para Cristo, e ela lava os pés de Cristo com o seu melhor perfume e seca os pés de Jesus com os seus cabelos. Alguém tenta paralisar essa mulher e Jesus repreende dizendo o seguinte: olha, tem algumas pessoas que receberam muito. Sim. E porque receberam muito, são muito gratas a Deus. E outras pessoas que viviam uma vida mais... Estou só parafraseando, né, essa história dela, que viviam uma vida mais, digamos, regrada, parece que não tem muito o que agradecer. Sim. Né? Então, essa mulher derramou o vaso de perfume aos pés de Jesus e secou com os cabelos porque ele a perdoou. Sabe? E ela tinha muito pecado. É essa a questão. Então, quanto mais a gente que viveu a vida que eu vivi, né, e outras pessoas que viveram coisas muito piores do que eu, chegam a se converter, pessoas assim têm muita coisa para agradecer a Deus. Entende? Tem muita coisa para agradecer a Deus. A gente sabe de onde a gente veio. Entende? O apóstolo Paulo foi esse cara. Sim. Essa mulher que vivia essa vida dissoluta também, foi essa mulher. Enfim, Jesus ele não destina, ao meu ver, ninguém para o inferno. Né? A graça dele está aberta a todos. E aí a gente espera que todos possam reconhecer essa graça dele. Uau. E ter esse encontro como nós tivemos esse encontro, né? E é por isso que a gente nunca pensou nesses 20 e tantos anos de convertidos, a gente nunca pensou em sair da presença de Jesus, em deixar a igreja, porque, cara, lá fora não tem nada. Fora coisas, né? Já. Temos muita coisa dentro da igreja. Muita coisa. Mas em momento nenhum... Se daria mais uns 20 podcasts que a gente enfrentou nesses 23 anos aí. Mas em momento nenhum nós tivemos a vontade de sair da igreja por conta de pessoas, ou porque, né, coisas, nos fizeram coisas assim, mas... Não, porque nosso alvo é Cristo, né? Quando nós nos convertemos, Jonathan, a gente declarou guerra ao diabo. Com certeza. Porque eu vi o diabo face a face, muitas vezes. Entende? Eu vi ele várias vezes em vida de pessoas, em tentativas de pessoas tirar minha própria vida. Eu vi isso muitas vezes. Eu o vi face a face. Eu sabia isso. Eu era muito usado por ele. Então, quando você se converte a Cristo, você declara guerra a ele. E ele nunca vai parar de perturbar, de usar pessoas para te derrubar, para mexer com a sua moral, com o seu caráter. Ele nunca vai deixar a gente em paz, a gente sabe disso, mas a gente não tá nem aí para isso. A gente enfrenta as coisas que a gente enfrenta porque a gente entende que Deus nos separou para algo muito grande, dele, para o Senhor. Então a gente declarou guerra ao diabo. Sim. E a nossa vida é justamente guerrear essa guerra ao lado de Cristo, entende? Então a gente não quer sair da presença de Deus de maneira alguma. Triste quando as pessoas, você é da igreja porque não gosta do pastor, porque o pastor falou aquilo, porque o irmão fez aquilo. Outro. Gente, estar em Cristo Bobagem. É a melhor coisa, então você não pode a gente fala com crente mimimi, né? Você está aqui por uma causa maior, então assim, não é o que alguém fez com você, algo que alguém fez com você que vai te paralisar. Quem pertence a Cristo, quem de fato pertence a Cristo não abandona Cristo. Não se abala, né? Mas tem uma frase que eu tenho um amigo, Lucas, que ele fala muito pra mim. E isso todas as vezes que eu pergunto pra ele, ele fala assim: Jonathan, as pessoas elas podem falar o que quiser sobre você. Mas quando você entende quem é você em Cristo Jesus, cara, ninguém te para. Ninguém te para. Porque você consegue compreender exatamente isso, que o que você está fazendo é pra Deus. E quando a gente tem essa clareza, isso faz total sentido, ao ponto de que talvez vão ter situações que vão nos deixar chateados, porque nós somos seres humanos e nós nos frustramos mesmo, mas nós paramos e analisamos assim, pra quem que eu estou fazendo? É isso. E isso nos dá um combustível pra gente entender que quando a gente entende quem é o Jonathan em Cristo, ou quem é a Nilda em Cristo, quem é o pastor Carlos Agrello em Cristo, isso... A questão do caráter, né, te motiva a continuar, né? Quando o nosso caráter está em Cristo, é forjado por Cristo, nós sabemos quem nós somos. Sim. Né? E a reputação, muitas vezes, é que as pessoas veem da gente, acham da gente. E nem sempre é verdade, né? Grande parte das vezes nunca é verdade. Nunca é verdade, Sim. né? É o que as pessoas acham, né? Então, quando você tem seu caráter forjado, então nada... As coisas vêm, né? As tristezas vêm, a gente fica triste e tal, mas
nada vai nos fazer sair da presença do Senhor. Sim. Alguém já disse que reputação é aquilo que as pessoas dizem de você. Caráter é quem você é. verdadeiramente Você. você é. É isso. Então, essas coisas não nos abalam, não nos O abalou caráter até construído em aqui. Cristo, É. tem diabo que abale, não. A gente sabe, a gente declarou, uma vez um irmão da igreja, né, da Assembleia de Deus, Levi, eu tenho uma vontade de reencontrar o Levi. Nós éramos muito próximos, né, na construção civil, quando trabalhava junto. O Levi me via evangelizar de cima a baixo o prédio. Quantas pessoas Deus me levou a conduzir a Cristo nas obras, na construção civil. E Levi falou assim, ele falou assim na época, né? Eu era muito novo na fé, um ano e pouco. E eu lembro do Levi falando assim para mim assim, Carlos, cara, nunca saia da presença de Jesus, porque o que você já fez por Jesus nesse ano e meio que você é crente, se o diabo te pega lá fora, Acabou. fora da presença de Jesus, ele vai te arrebentar, ele vai esfregar sua cara no asfalto quente. Ele falava para mim com essas palavras, dizia assim, nunca saia da presença de Jesus, cara, porque você já provocou um prejuízo grande no inferno, porque eu ganhava as almas, né? Imagina se a gente for contabilizar nos dias de hoje, né? Com projetos depois de tantas coisas, Nossa! Aí agora, assim, eu não tenho nenhuma dúvida que você não vai sair da presença do Pai, mas assim, em hipótese nenhuma agora, viu, cara? Não. Porque assim, com a estrutura, com o projeto Metanoia Radical, a conversão à igreja, aquilo que o Senhor tem direcionado para que as coisas aconteçam, esses projetos lindos que vocês têm desenvolvido aí na igreja, no Metanoia Radical, assim, cara, isso é lindo e eu sou fruto disso, né? Então eu posso falar com propriedade sobre isso, né? Glória a Deus. Mas, vamos lá. Ao longo dessa jornada aí, dessa trajetória linda, fantástica que vocês construíram, porque vocês tiveram o entendimento da conversão de vocês, tiveram grandes momentos. Eu acho que até vocês chegarem aqui, vocês conseguiriam escrever um livro, né? Mas, assim, eu tenho certeza que algum dos momentos desse processo inteiro impactou muito vocês. Fala pra gente, sei lá, uns 2 momentos que mais impactaram vocês durante toda essa trajetória aí. Quer começar? Acho que foi nosso retorno para Bahia, né? Um dos momentos que... Saindo daqui para lá? Sim. É porque quando nos convertemos, ficamos na igreja 10 anos? 8 anos na nossa igreja, né, mãe. Que nós nos convertemos, que nós temos uma dívida de gratidão, um amor eterno pela igreja. Ficamos 2 anos nessa igreja, depois fomos ajudar uma congregação, filha dessa igreja, ficamos 2 anos. E aí foi quando o Senhor nos mandou para Bahia, né? Nos levou para Bahia. E aí Deus mudou, assim, toda a nossa história ali, né? Nessa viagem ali. Que nós contamos, né? É como que Deus nos levou para lá para termos um impacto, uma experiência que nós não a teríamos aqui. Aqui, exatamente. E uma das coisas... Deus faz uns negócios malucos com a gente. Maluco. E uma das coisas que Deus mudou, principalmente em mim, é que eu falava, eu não quero depender de ministério, não quero que a igreja nos sustente. Olha só. Nossa, isso era muito, né? Era muito... Nós dois, né? Nós dois, mas mais nela. Tanto que né? vocês foram pra Bahia e uma das coisas que o pastor Carlos não gostaria era de ser pastor em alguma igreja lá local. E você não, muito pastor menos. titular nunca quis ser. E aí ele só tá ali ajudando, mas não assumir. Mas nada assumir uma igreja, né? Então, quando foi Deus nos tirou daqui, levou para lá, e lá Deus começou a tratar muitas questões, profundamente, né? Profundo no nosso coração. Uma das questões foi essa, né? De não querer depender do sustento da igreja, porque eu tinha aquela coisa, não, a gente tem que ter nosso sustento. Eu não admitia isso, sabe? E lá Deus enviou um pastor daqui para falar para mim, assim, de especificamente, né? Porque a igreja a igreja era do lado da casa da minha sogra, então assim, eu não estava no culto em si, eu estava ouvindo de longe. E aí Deus falou. A palavra te alcançou lá? Alcançou novamente, né? Ele falou, não, então mudou tudo depois disso. Se eu chamei vocês é porque eu vou sustentar, não temas. Então só vai, né? Só aceita. Vai. E aí foi quando Deus começou a mudar todas as coisas, né? E também essa questão minha de fugir da titularidade de um ministério era uma coisa talvez um pouco medo, sei lá, uma preocupação, não sei direito explicar, mas eu não queria ser pastor titular. Meu negócio era o seguinte, eu quero ficar numa igreja, tem um pastor ali, cara, eu vou cuidar daqui. E fazer o que você sempre fez, né? Evangelizar, de sair pra... A minha vida era essa, era ganhar almas para Jesus, e é o que eu amava fazer, amo fazer, né? Hoje de uma forma diferente do que eu fazia antes, mas eu continuo a fazer. Deus me deu outras estratégias, a gente tem utilizado cada uma delas. Mas assim, era muito nítido. E quando nós chegamos na Bahia, choveu convites para pastorear a igreja.
Era impressionante. Mas choveu convites em vários lugares. Até que a gente topou daí depois outra história, ela não estava se adaptando à cidade. E nesse período foi que veio o convite tanto que, de assim, retornar. a gente tinha, o único bem que a gente tinha que a gente vendeu para montar um negócio. A gente não ia voltar. Porque a gente não queria depender de ministério. Não, vamos montar um negócio que é para o nosso sustento. E aí foi... A gente não queria voltar para São Paulo. E aí o negócio faliu no primeiro ano de... Deus mostrou ali que era ele que ia sustentar. Que é ele literalmente. Literalmente. Se ele estava chamando, era porque ele é ele que ia, né, como até fazer hoje. todas as coisas. E hoje, Eu nunca pastoreei uma igreja para não ser cuidado. Né? É impressionante. Isso é uma coisa que é uma graça de Deus assim especial para nossa vida, né? E a gente tem essa gratidão ao Senhor. E a gente entendeu. E quando a gente entendeu, caiu a ficha, então tudo mudou, né? E foi aí que a gente decide voltar, né, para São Paulo, a convite, né? E aí uma história bonita também. A gente contou, né? A gente contou um pouco no outro podcast. Então não adianta repetir. Se quiser ver essa parte da história, é só assistir o podcast. O piloto, né? O podcast piloto do Podmeta. E é também uma história belíssima, uma história linda, né, que Jesus fez conosco, né? E é extraordinário. Então, um dos momentos assim marcantes da nossa vida foi essa, né? Porque a gente estava ali há já 10 anos de vida cristã, né? O ministério aí, né? O Senhor chamando para o ministério, né? E a gente recuando, né? Recuando, e aí foi quando Deus faz toda essa mudança, né? Foi esse, mas teve outro, né? Para mim. Outro momento marcante foi quando eu assumi a igreja no Jardim São Salvador, que hoje é a Igreja Batista da cidade, e ali eu entendi que foi obra de Deus me levar para lá. Porque assim, duas coisas é importante falar nisso. Primeiro, se eu fosse Deus, eu nunca me chamaria para ser pastor. Essa é uma coisa que eu tenho comigo, no meu coração. Eu não me vejo merecedor do que Deus faz na minha vida e através da minha vida. Segundo, se eu fosse Igreja Batista em Salvador, eu não me chamaria para ser pastor dela. Porque eu tinha uma mente, ainda que muito tradicional, eu tinha um trabalho, um jeito de trabalhar que não deixa as coisas iguais. Assim, quando eu começo a fazer alguma coisa, não tem como ficar igual. A gente sabe. A gente tem clareza sobre isso. Tem que mudar alguma coisa, tem que mexer alguma coisa, tem que trazer mais para perto de Deus, tem que trazer mais vida para aquilo. Sim. A Dani, né? A Dani, que é amiga nossa lá, desde quando a gente se converteu, ela fala que o Carlos amiga. É construtor de pontes, né? Construtor de pontes, ela falou isso. Então, assim, Deus sempre nos levou para alguma igreja, algum lugar que... Trabalhou restauração. Trabalhou restauração. A gente entendeu isso. De igrejas. Então, isso aconteceu o quê? Com umas 3 igrejas, né? 1, 2, 3, 4 igrejas. Né? Então ela fala que ele é reconstrutor de pontes, né? Eu acho lindo, ela sempre fala isso. E a frase dele é assim, ó, fica tranquilo, você vai dar conta. Vai dar conta. Estou contigo. Vamos lá. Vamos junto, né? E vamos junto. E aí é isso. Então, essa coisa do retorno, de assumir a igreja no Jardim São Salvador, para mim foi marcante, porque quando eu cheguei na igreja, eu fiz essa descoberta, né? De que nós não tínhamos jovens na igreja. E para mim, jovem é a alegria da igreja. Jovem traz essa coisa da força, a energia. O jovem tem ideias, e a gente corrige coisas, e eles trazem coisas novas, e o jovem traz essa energia extraordinária. A gente não tinha isso, né? 2, 3, 4 pessoas no máximo dentro de uma igreja. Na época de 70, 80 pessoas, era muito pouco. E então ali ficou muito marcante. E eu comecei a orar a Deus nas madrugadas e dizer, Senhor, o que o Senhor vai fazer? Porque eu estou aqui para fazer alguma coisa, né? Então foi muito marcante isso para mim. E marcante quando eu conheci o Radical, né? O Radical, aí tudo mudou também. O Radical, ele traz para mim uma visão extraordinária, uma visão nova, uma visão... Ô, pastor, você tinha dimensão, você e a Nilda, de tudo isso? Ou vocês apenas começaram a seguir, assim? Eu entendi que o Senhor me chamou e eu aceito o chamado e vai dar tudo certo porque o Senhor tá me chamando, mas vocês tinham essa noção da proporção de tudo isso? Porque se a gente for olhar, e agora compreendendo um pouco mais de como foi essa conversão de vocês e da onde você chegou hoje, vocês tinham ideia disso ou não?
Você fala do nosso ministério De em tudo, si? do seu ministério, do Projeto Metanoia Radical, de que de fato você seria um pastor titular de linha de frente e que você teria uma proporção de pessoas, um pastor de multidões, que eu sei que foi o senhor que direcionou a Nilda para isso, para essa palavra, que foi muito forte no coração dela. Mas vocês tinham ideia de tudo isso ou não? Vocês simplesmente foram? Então, na verdade, assim, algumas pessoas sempre me falavam quando eu caminhava com elas de que tudo aquilo que eu tocava no sentido de trabalho, né, no sentido de ministério, desenvolvia e crescia, né? E eu comecei a perceber isso, né? Eu pegava uma classe, por exemplo, com 2 jovens e no final de um ano tinha 40. Era uma coisa assim muito, muito grande que Deus sempre fez, né? Era sempre meio revolucionário as coisas. Então, eu assim, dentro do meu ser, eu nunca imaginei que poderia chegar aonde estar hoje. Uhum. Naquela época. Hoje eu sei que onde nós estamos, ministerialmente, é ainda muito pouco Para o que Deus vai fazer. para o que Deus vai fazer. Hoje a gente tem essa compreensão. Hoje sim. Mas é legal isso. Hoje de está mais vocês. claro para nós. E Mas quanto lá tempo atrás, demorou não. isso? Há quanto 10 anos. 10 anos. 10 anos, né? 10 anos. 10 anos. 10 Porque, anos. lembra, os primeiros 10 anos, os primeiros 12 anos do nosso ministério foi assim: vamos auxiliar alguém, vamos ajudar alguém. Deus nos chamou apenas para restaurar ministérios que estavam bem fragilizados, com muita dificuldade. Sim. Então vamos fazer isso, é o nosso chamado. E para fazer isso, a gente não precisa estar à frente, a gente precisa estar ao lado de alguém que está se sentindo fragilizado e não tem força, não tem pique, a gente vai lá e dá essa energia e vamos embora. Beleza. Porque assim, a gente nunca teve a pretensão de estar à frente, de aparecer, né? Não, Como não algumas existe pessoas isso. têm isso no coração, né? Essa vaidade no coração. Então assim, o que a gente era 10 anos atrás, nós somos hoje. A gente é a mesma pessoa. Entendeu? Então assim, a igreja está Nada crescendo. mudou. A igreja está crescendo, né? O projeto gigante. E eu sei que vai chegar muito mais longe, né? Não tenho dimensão, mas eu sei que Deus vai nos levar muito mais Muito longe. mais. Mas quando a gente chegarmos lá, nós vamos ter o mesmo sentimento que nós temos agora. Isso não vai mudar no nosso coração. Isso, Nada a vaidade não entra no nosso coração. Porque nós não estamos fazendo para homens, não estamos fazendo para gente. E nem para nós. Né? Nós estamos fazendo para Deus. Então, assim, Amém. não é isso que vai nos mudar, né? A grandeza de um ministério, não. É para o Senhor. E eu falo isso com convicção. Daqui a 10 anos você pode me perguntar, Nilda, não mudou nada. É a mesma coisa. Ainda que algumas pessoas acham que mudou, porque assim, o que muda? Muda a sua intensidade de trabalho, porque quanto mais cresce, mais trabalho. Muda o seu tempo, Sim. Exatamente. né? Porque você não consegue dar tempo para as pessoas o que você conseguia dar antes. E por essas mudanças pontuais, algumas pessoas podem dizer assim, puxa, mas os caras não são mais os mesmos. São outras pessoas. Mas não sei elas o que, pensam isso porque elas não andam com a gente. Não andam elas com a ficaram gente. para trás. Sim. Né? Hoje, Mas quem anda quem com anda a gente há 10 anos sabe que o Carlos e a Nilda são as mesmas é a pessoas. mesma pessoa, nada muda. Então, A gente não tem essa vaidade que, infelizmente, muitas pessoas têm. Diante de Deus. A gente pode falar isso na ideia do que Paulo fala em 1 Coríntios 11:1, né? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E eu sempre uso essa questão para dizer, existem coisas na minha vida que eu posso falar para qualquer pessoa. Sede meu imitador, como eu sou de Cristo. Posso falar. No quesito vaidade, 0. Graças a Deus. A gente não passou nenhuma vez na fila da vaidade. Se é que essa fila existe, entende? existe. Então a gente toca o barco, a gente vai. Existe. Existe é grande, né? E tem gente que já grande. passou 10, 20 E vezes aí, nessa quer voltar fila. mais. E aí, quer Joe, voltar mais. eu vejo por que Deus nos deu um projeto como esse, que poderia ser, né, subir a cabeça, a vaidade de qualquer pastor. Hoje eu sei por que Deus nos deu, porque Ele conhece o nosso coração. Sim. Né? Então Ele sabe que está à frente de um projeto onde você leva 1.000 pessoas a cada 2 meses e pode aumentar, à frente de uma igreja que pode chegar, sabe, Há muita gente. a muita gente, né? Então pra gente isso não é O principal não é o motivo. principal É motivo, continuar fazendo entendeu? o que Deus pediu para Então fazer. hoje eu sei porque que Deus nos escolheu. Deus podia escolher qualquer um. Qualquer um famoso aí para liderar um projeto como esse. Ele escolheu Gente, como é que fala? Um peão de obra. peão de obra. Baianinho. Ele é um doutor peão de obra, entendeu? É uma pessoa que tem um mestrado, um doutorado, mas que tá lá pegando no pesado, tá cavando buraco, Exato. entendeu? Não Então a tem- gente não sabe tem que frescura. quando
que hoje ele é o que ele é, as pessoas estão com a gente porque ele é exemplo, ele tá sempre à frente, né? Eu falo Sim. ele porque ele tá mais que eu, mas assim, eu também, dentro do possível, eu estou, né? Sem Mas você assim, não dá pra nenhuma fazer obra, nada. nada é feito sem que a gente esteja à frente, né? Então, eu acho que é isso, Mas eu acho que uma das coisas aí, complementando, Nilda, o que faz o pastor Carlos, de fato, exercer esse chamado lindo é pela esposa que ele tem. Sim, E a gente não tem dúvida alguma disso, assim. Até porque você... Eu quero chorar aqui não, A hein? gente compreende exatamente que você é o melhor suporte para o pastor Carlos, para fazer tudo que ele faz, para executar tudo que ele faz, e é lindo, e é a nossa referência hoje na igreja, né? De família, de casal, de alguém que a gente vê que você cuida dele, da forma de cuidado, da fala, da atenção. Então, nem sempre está à frente de do tudo. puxão de orelha, Do puxão eu de orelha. puxo vários- que faz Que bom, parte. Nilda. Ele Bastante a precisa às orelha vezes, né? dele. Mas a gente entende que não é estar à frente. Não assim, sou uma esposa perfeita, gente, não é isso, né? Do jeito que o Diogo tá falando, parece que eu sou a esposa perfeita. Longe disso, né? Sim. Eu sei que ele merece, né, que eu tenha mais atenção. Bom, já assim, que né? estamos falando sobre isso, Então vamos lá, vamos lavar roupa. Não, tô brincando, gente. Não, mas eu acho que Mas eu acho que a gente necessário se falar sobre completa, isso. assim, Vocês se sabe? completam sobre isso, É. né? a gente se completa. E é muito bonito, porque todas as vezes, mesmo você não estando presente em algumas situações, o pastor Carlos, ele faz questão de falar sobre isso, né? A Nilda, minha esposa, minha companheira, muito obrigado, porque sem ela isso aqui não seria possível, né? É isso. A gente vê que o cuidado de você chegar aqui, preparar uma comida para ele, pela rotina, pela adrenalina que ele tem durante todo o dia. Então são gestos simples, mas que a gente que tá de fora, a gente percebe isso claramente, assim, a gente fala, ó, olha que diferente. Pensou na comida, pensou se ele tá bem, se ele comeu. Então, são essas coisas que fazem a diferença no dia a dia, né? Então, nem sempre aquele que está à frente é de fato aquele que está fazendo muito, né? Talvez nos bastidores você está fazendo muito mais do que muita gente que tá aí, né? Então, Não pense tem, nisso. não tem força, não tem equilíbrio, não tem paz, não tem nada se ela não estiver bem Sim, e não estiver comigo ali, né? Na verdade, a gente tá junto em tudo, né? é isso. Isso é maravilhoso, cara. Isso é extraordinário. E aí você vê, eu fiquei pensando enquanto você falava, fiquei pensando, cara, e se ela não tivesse ligado pra mim na segunda-feira? Exatamente. E se ela tivesse ouvido a palavra e ter compreendido assim, ó, ele não é cristão, eu não quero. Eu não quero. Ele não vai mudar, então eu tô fora. Imagina Entende? Se aquele telefone tivesse tocado naquela como semana, seria hoje, né? como que eu estaria hoje? Caixinha em vela preta. É. Porque Não eu estaria. estaria. É verdade. Eu estaria. Eu teria me afundado cada vez mais. Mas Eu teria cavado um buraco e me afundado porque. Mas eu acredito também que não teria essa possibilidade, porque quando... Oh. Não, Declara, porque, pode assim, declarar. porque, Declara. assim, Dá lugar. Porque que eu falo, Deus não une só pessoas, Deus une propósito. E Então Deus tinha um o propósito propósito na do nossa Senhor era vida, isso, né? Deus tinha uma missão para Sim. nós, né? Então teria acontecido de qualquer forma. Muito apaixonada, vocês veem aí, né, galera? Completamente apaixonada. Na verdade, a gente não se vê um longe do outro no sentido de não casal. que a gente não tenha, né, nossas... Temos nossa diferença. Não Somos somos um casal gente. Não, perfeito, também normal. é impossível, né? Sim, Mas a gente se ama e se respeita. exatamente. E isso é o mais importante. A gente tem essa cumplicidade, né? Em tudo que a gente faz. E a gente cobra um do outro, normal. Sim. Como qualquer casal. Eu sou pastor da igreja. No processo, Ela né? é minha companheira, a gente caminha junto e pronto, né? Não há dificuldade de vaidade entre nós, não existe Sim. essa coisa de ela tem que aparecer, eu menos, ou vice-versa, não existe isso. Sim. É uma coisa super natural. Nem gosto de aparecer. E eu só apareço porque eu preciso, né? Eu tenho que estar à frente de muitas coisas, mas eu coloco um monte de gente à frente também, porque eu sei que Deus usa tantas outras pessoas, né? Há um propósito de Deus em cada detalhe. Mas agora a Nilda vai aparecer mais vezes, né? Para um projeto lindo aí que vai sair do papel e vocês vão acompanhar. É por uma boa causa. É por uma boa causa, então vai ser um aparecimento por uma linda causa. Lembre-se desse nome. Ela tem um projeto lindo e ela vai contar pra vocês. A gente vai trazer a Nilda aqui um dia pra contar esse projeto que vai impactar muitas mães, assim. Pega essa visão aí que vocês vão ver que esse projeto vai alcançar muita gente mesmo. Você vai ouvir muito falar sobre ela.
Amém. Mães como eu. Mães como eu. Olha esse, Ela, cara. ela já deu spoiler. Esse né? nome, ó. O spoiler aí, pega a visão aí, galera. Cara, esse nome é incrível. Mães como eu. A Nilda vai falar disso com uma propriedade, assim, tão clara, que vocês vão ver o quanto que isso vai impactar mulheres e vai alcançar muitas pessoas. E eu não tenho nenhuma dúvida disso, Nilda, assim. Essa é Eu a tô missão, ansioso resgatar essas Pra nossa mulheres. reunião, pra gente falar sobre isso, porque Vamos eu, marcar. eu, eu tenho certeza que isso vai falar com muitas pessoas, né? E a gente vai compreender que todo esse processo, ele tem um porquê, né? Sim. Que vocês têm já certeza do porquê que vocês passaram por tudo isso pra chegar até aqui, e agora vocês vai começar a alavancar tudo isso de uma forma tão linda, né? E nós estamos felizes por isso, por participar desse projeto contigo, de verdade, sim. Amém. Muito obrigado por confiar na gente, né? E entregar isso e Já vai a ser gente vai fantástico. estar aí colocando em prática, né, essa missão aí que Deus me deu, Sim. que realmente é levar o evangelho para outras mulheres, né? Para mães especiais. Mães como eu é mãe especial, né? Uma mãe que tem uma Ela filha. já tá contando tudo, cara. Não vai Pega cortar, os não. spoilers aí. Tá contando, não? Muito bom. Não vai cortar, não? Gente, corta. Qualquer coisa vocês acompanhem aí. Tá, Logo, logo ela vai divulgar o Instagram então. e vai ser um negócio lindo, tá bom? Mas conferem. Mas voltando aqui, eu acredito que vocês tiveram muitas lições durante todo esse processo. Eu entendo isso, que foram muitos aprendizados. E quais foram essas lições que vocês tiveram até aqui hoje, assim? O que vocês poderiam falar de... Ó, o aprendizado foi isso, Jonathan. Eu passei por esse processo e as minhas lições foram essas. E eu imagino que foram muitos, né? Conhecendo um pouco da história de vocês. Acho que quer falar? Não, pode ir. Para mim um aprendizado assim que é muito muito forte assim no nosso coração são pessoas, né, Jonathan? Pessoas que acreditam em nós, que as pessoas que confiam na gente e que estão caminhando com a gente, né? Então assim, tem pessoas que estão com a gente há 10 anos, que passaram por tudo com a gente, todo esse processo, principalmente quando o Metanoia chega em São Paulo, né? Chega na IBC. Então nós passamos por muitas coisas, Sim. sabe? De acusação, de coisas assim absurdas que... Foram muitos levantes, né? Muito Pedradas pra relevantes, tudo. sabe? Coisa assim que você fala, meu Deus, como é que tem coragem de falar isso da gente? E o interessante é essas pessoas estão com a gente Rasteira. até hoje, entendeu? Então, assim, o que marca no meu coração são pessoas que conhecem o nosso caráter Sim. e que acreditam na gente, que estão com a gente, que abraçaram essa causa junto com a gente, Sim. né? Então, uma das lições que eu tiro, são várias, né? Mas uma dessas são, ainda tem pessoas verdadeiras, né? Pessoas que andam com a gente, então pessoas que reconhecem, né, essa missão na nossa vida e que abraçam a causa junto com a gente, porque assim, não só nós sofremos, eu falo que não é só eu e o Carlos que somos os líderes do Metanoia, mas toda a nossa coordenação e todo mundo que faz parte desse projeto, de alguma forma, sente os levantes, né, de Sim. Satanás. Lógico, nós como estamos à frente, a gente sente mais, mas todas as pessoas sentem. Uhum. Então, assim, essas pessoas que abraçaram isso com a gente desde o começo, assim, eu quero deixar aqui até uma palavra de gratidão, né, para essas pessoas, né? Nossa coordenação aí que, poxa, sempre nos apoiou e sempre, assim, nunca deixou que coisas entrassem nos seus ouvidos, né? Sempre falaram, não, eu conheço o pastor Carlos, eu conheço a Nilda. Então, assim, eles estão com a gente aí para o que deve vir. Então, uma das lições que eu deixo, assim, que eu tiro disso é a fidelidade das pessoas que andam com a gente, né? Isso não tem preço, né? Você andar com pessoas que confiam em você, que sabem, que conhecem o seu caráter. Extraordinário. É extraordinário. E minha palavra de gratidão, assim, a todas essas pessoas. E vocês que estão chegando agora, que nos conhecem há tão pouco tempo, mas também já, né, depositaram na gente, assim, essa confiança. Já nos conhecem, né, porque anda pertinho da gente, então sabe quem nós somos. E nós somos isso aqui, essas pessoas aqui simples e que... E nós não temos nenhuma dúvida, né? Eu posso falar por quem tá aqui por detrás, mas assim, nós não temos nenhuma dúvida de quem é vocês. E vocês nos conhecem há tão pouco tempo, Sim, né? Então, isso é lindo de ver que tem pessoas com esse coração, assim, coração de... De servo, Coração né? de servo, né? Porque eu falo que o primeiro chamado que você tem que ter, com um cristão que tem que ter, é o de servo. A partir do momento que você entende, né, que você tá ali para servir, cara, nada que venha de fora vai te tirar do caminho ou vai, Sim. né, te deixar de acreditar nos seus líderes, né? Se você
anda junto ali, você abraça isso. Sim. Então, ser servo é um dom, é uma qualidade, né? Um dom não, né? Mas é uma qualidade que eu acho, assim, admirável nas pessoas, né? Porque nem todo cristão é servo, né? Então, aqueles Exatamente. que entendem isso, eles abraçam a causa e vamos pro que deve é. Tantas coisas a gente já passou, né? E a gente já ouviu, já vi do Eduardo, do Renatinho, da Val. Não, a gente está com vocês. Nós acreditamos em vocês, né? Sim. A gente já ouviu isso de várias pessoas. E não é acreditar por acreditar, né? Sim. Mas é por conhecer. Por conhecer. E eles permanecem, né? É de andar junto, né? De andar Você junto. só conhece a pessoa quando você anda junto, né? A gente teve muitas coisas, Jonathan, marcantes nas nossas vidas, né? E, na verdade, muitas delas eu não paro muito para pensar sobre elas, para ser bem sincero. Porque, às vezes, a gente tem que tomar digamos assim, a pedrada e continuar andando. Uhum. Às vezes a gente tem que tomar de uma maneira ilustrativa apenas, né, a facada e continuar andando. Sim. Às vezes a gente tem que tomar, mais uma vez, de forma ilustrativa, o tiro e continuar andando. A rasteira e continuar andando. O empurrão e continuar andando. Às vezes a gente tem que ser traído pelas pessoas e continuar andando. Às vezes você está à mesa com alguém e aquela pessoa que está à mesa com você, quando ela se senta na mesa do outro, ela fala mal de você. E você sabe disso. Uhum. E aí essa pessoa volta de novo para sua mesa e você tem que olhar nos olhos dela e dizer assim, vamos lá. Tô contigo. Estou contigo ainda, vamos lá. Dando oportunidade. O meu ministério eu tenho colocado como ministério de oportunidade. E Deus me deu essa missão. Às vezes as pessoas perguntam para mim, mas por que, pastor, você fez isso e aquilo por fulano? Eu falo, porque se eu não faço, quem faria? Se eu não fizer, quem fará? E às vezes essas pessoas, elas não entendem isso, porque é uma oportunidade de mudar a pessoa. Sim. Sabe? De Deus mudar, não eu mudar. Dizer, cara, aqui você pode servir, ali você pode fazer para o Senhor. E é isso. E às vezes a gente tem que tomar algumas decisões duras. Difícil, por né? ter dado oportunidades e essas oportunidades não foram aproveitadas por pessoas. Eu sempre, pela graça de Jesus, aproveitei as oportunidades que Deus me deu. Então a gente tem que continuar andando. Uma das coisas que serve até para qualquer pastor que esteja nos assistindo, serve até para qualquer pastor que esteja acompanhando o nosso podcast, né? Seja ele do Metanoia ou não, uma das coisas que vão atacar aquelas pessoas que estão fazendo para o Senhor o melhor, vão atacar a moral dessa pessoa. Um pastor que perde a moral, a confiança das pessoas, ele perde o ministério. Então o diabo, o Satanás, o demônio, o Zé Pilintra, o capeta, o Costa Oca, o demônio, quem quer que seja, que vem do inferno, ele se reúne no inferno e ele envia os seus secretários para atacar a moral. Né? E foi várias tentativas. Né? E foram várias tentativas, porque quando você perde a moral diante das suas ovelhas, você perde a sua liderança. Quando você perde a sua moral diante das suas ovelhas, você perde o respeito, a consideração. Vou contar uma coisa para vocês aqui, que eu quero que fique registrado e não tem problema, porque não é vergonhoso para nós. Né? Pelo menos 4 vezes, tentaram levantar falsos testemunhos para nós de que eu adulterava. Você sabe o que é conviver com isso, cara? De pessoas dizendo, o pastor tem amante. E essas amantes têm nome e endereço. Como se fosse uma verdade. Com o objetivo de atacar a minha moral. E eu falo isso sem problema diante da minha esposa, porque a gente está junto mesmo. E todas as vezes que isso surgia como burburinho, era ela a primeira pessoa a ouvir isso de mim. E juntos. E a gente entendia que eram pessoas realmente que não sustentavam as suas mentiras. Atacar a moral de um pastor é tentar destruir
o ministério dele. Sim. É tentar paralisar o que ele faz para o Senhor. É tentar acabar, usurpar, né, o direito dele de seguir fazendo a obra de Deus. Então, nessa questão moral, seja na área de homem e mulher, seja na área financeira, isso sempre aconteceu com a gente. A gente é super vacinado em relação a isso. Uhum. A gente toma todos os cuidados, a gente investe, sabe, em nós, nesse sentido. A gente está sempre atento a esse tipo de coisa. E você sabe que tem momentos quando isso acontece, tem pessoas que se colocam ao nosso lado e dizem, pastor, a gente sabe que é mentira. É o demônio levantando isso. E a gente toca nesse assunto. É uma coisa que eu deixo sempre claro, uma coisa que eu até ensino para os pastores que fazem parte do meu colegiado. Hoje são 7 pastores, né? E tem mais chegando. E minha diretoria da igreja, do Metanoia, coordenação, é transparência. Está acontecendo isso, isso e isso. Eu falo para os pastores, tem que ser transparente. Sua vida é um livro aberto, né? A sua vida tem que ser aberta para que as pessoas da sua liderança saibam quem você é. Entende? Porque quando a pessoa ataca a moral de um pastor, ele acaba com o ministério de alguém. Entende? Então a gente sofreu muito isso durante todo esse período. E foi mais assim, mais frequente, né? Depois do Metanoia. Depois do Metanoia. Depois que o Metanoia veio, assim, foi... O diabo se levantou com a fúria. O diabo se levantou de uma forma, assim, que era pra gente realmente desistir, né? Aí eu lembro daquela frase do pastor Silas. Do pastor Silas estão Azeredo. preparados, né? Mas a gente não imaginava... Né? A proporção disso, né? A gente tinha uma noção rasa, né? Que a gente ia sofrer alguns ataques e tal, mas não que fosse se levante, sabe? Como da a gente forma sofreu, que assim, foi. Foi duro. Hoje, aí no começo, o Carlos, assim, sempre tem as costas largas, né? O pastor, ele fala que o pastor tem as costas mais largas, né? Aguenta mais, sabe lidar melhor com essas situações, né? Eu não. No começo eu não sabia, não. Eu ficava bem mal mesmo. Até que eu aprendi. Triste, decepcionada, não comigo, entende? Mas não mas com as pessoas, né, que andavam com a gente, conheceram os caráter dele, né, principalmente, e saía falando esse tipo de coisa, né. Então, assim, eu falo que é de Deus, né, esse projeto é de Deus mesmo, porque... Tinha tudo pra dar errado. Tinha tudo pra dar errado, sabe? Sim. Inclusive, a gente porque nem é todo mundo que aguenta isso, não. Não é, não. Não é todo mundo que passou pelo que a gente passou e a gente tá aqui e permanecer pisando nisso. na cabeça do diabo, né? Fora a questão da vaidade, que tem muitas pessoas que se vaidecem. É grande. Que é grande, lida com muita gente, tem uma visibilidade, tem um pessoal que fica vaidoso e dá ruim, né? Porque quando a pessoa é vaidosa, ela tá dizendo o seguinte, é eu que tô fazendo, não é Deus, né? Então, quem é de Deus não tem vaidade. Quando você tira Deus e coloca você, vai dar ruim. Não, vai dar ruim, vai dar ruim. Não existe a pessoa, né? A fala é semelhante a de João Batista, importa que ele cresça e diminua sempre. O tempo todo. E a gente vive isso. Então, esses levantes, a gente tem até uma fala no Metanoia que a gente diz o seguinte, o Metanoia tem tudo para dar ruim. Massa. Tem tudo para dar errado. Só dá certo porque Deus está nele, conosco, né? Senão daria ruim realmente. E tudo isso só nos fortaleceu mais, né? Porque hoje pode vir o que for. Nós estamos com a mente e o coração blindado para qualquer coisa. Amém. Que o diabo tente colocar pra gente. E quando a gente fala isso, não significa que a gente tá assim, não, já passou, né? Não. Não. Sabe que bora. E sabe que vai ter mais, né? Porque ele é estrategista, né? Usa a gente sabe que ele vai usar outros meios para tentar atingir nossa moral, mas... E a gente segue. O pastor Carlos e Nilda, antes da gente fazer, eu quero fazer uma última pergunta para vocês, mas nós fizemos uma enquetezinha lá no Instagram, tiveram algumas perguntas aqui, mas antes de eu fazer essas perguntas, eu quero perguntar direcionado para você o seguinte, quem é a Nilda? A Nilda é uma serva de Deus que tá aí para saquear o inferno, né? Através dos projetos que a gente tem, através do Metanoia. Então, assim, nada que Satanás colocar para impedir, ele vai ter êxito, porque nós estamos aqui por ele, nós estamos aqui por Deus, né? Essa é nossa missão.
Então, a Nilda é essa pessoa que se colocou na dependência de Deus. Conheci o Senhor através, né, como eu já falei, de um culto onde ouvi a voz do Senhor que o caminho é estreito. Então, a Nilda está aqui para... Passei por esse caminho e estou aqui para ensinar, né, juntos, né? Ensinar outras pessoas a passar pelo caminho estreito, que é Cristo. Que isso, hein? Que orgulho! Então vamos lá, pastor Carlos Agrelio. Quem é o pastor Carlos Agrelio? Quem é o pastor Carlos Agrelio? Eu sou simplesmente um imerecedor do chamado. Carlos Agrelio é o imerecedor do dom que tem, é o imerecedor da graça que me alcançou, é imerecedor do amor de Jesus, que eu aprendi com o apóstolo Paulo, que é um amor que constrange, é o imerecedor da bondade dele, é o imerecedor da fidelidade dele. Eu sou esse cara que me coloco diante de Deus e digo assim: Senhor, se o Senhor quer, ou até quando o Senhor quiser, uma coisa eu garanto: eu estarei para fazer o que o Senhor mandar fazer. Então eu sou esse cara que por mais que seja merecedor, eu sou obediente ao chamado. Deus me chamou para algo e eu sou fiel a isso. Carlos Agrelio é um cara que leva a sério a missão que Deus, em resumo, é isso. Eu levo a sério a missão que Deus me deu. Amém. Uau. Então é isso, né? É isso. É muito, pouquinho da nossa É um pouquinho história. da história de vocês, né? Mas eu imagino que vocês tenham muito mais coisas e vocês vão compartilhar muito mais coisas ainda pra gente. Mas nós estamos felizes em conhecer um pouco mais da história de vocês e de poder compreender um pouco mais, né, essa trajetória. E eu consigo, talvez, ter um pouco mais de clareza sobre tudo aquilo que o Senhor tem feito e vai fazer muito mais ainda na vida de vocês. Obrigado Amém. por compartilhar a história de vocês de coração. Mas tem algumas perguntas aqui no Instagram. Eu quero falar um pouquinho com vocês, né? Tem algum testemunho durante todo esse processo do Metanoia Radical que marcaram muito vocês? Eu imagino que foram inúmeros, né? Durante 6 anos, né? Mas, assim, tem algum que marcou a vida de vocês? Eu tenho um testemunho que, obviamente, não vou citar nomes, mas é um testemunho, se não o que mais marcou. Porque, assim, são inúmeros, você sabe disso, vocês sabem, né? São inúmeros. Eu acho que seria injusto, né, falar um. Falar um. Eu vou citar 2, sem citar nomes, bem rapidinho. Um foi o pedido de perdão, ou foi o perdão que uma pessoa, um homem, concedeu a um outro homem que por uma questão de adultério. Ou seja, uma pessoa que era amigo desta outra pessoa, desse homem que era amigo desse outro homem, muito amigo, muito próximos, se deitou com a mulher de um deles, e aquele que foi traído perdoou o outro. Esse foi um perdão muito forte, é inesquecível, né? Tá na minha mente. E o outro foi de uma mulher que viveu muitos anos da vida dela, quando criança. Ela já contou o testemunho, depois que passou no Metanoia, adulta. Ela falou que foi abusada pelo pai, pelo avô, pelo irmão, pelo um tio. E quando criança, né, ela saía de uma casa para outra, e todo lugar que ela ia, ela era abusada sexualmente. E ela viveu toda a sua vida com essas marcas do abuso e não conseguia ser feliz. E quando ela passou no Metanoia Radical, ela decidiu ali, diante de Deus, a deixar tudo aos pés de Jesus, e ela disse: eu perdoo a todos, porque agora eu vou viver. E eu lembro muito bem que quando ela falou isso, o semblante dela mudou.
ela chegou como se fosse uma carga pesada sobre os ombros. Ela vivia encurvada. E quando ela falou isso, houve um brilho no rosto dela. E eu vi isso no Metanoia centenas de vezes. Centenas de vezes. São inúmeros. São inúmeros. Eu vou citar um num contexto familiar, né? Alguém que estava com o casamento, né? Vou citar o nome, que eles já deram o testemunho deles aqui, que é a Dani e o Léo, né? E assim, assim como eles, centenas de casamentos foram restaurados, né, no Radical. Centenas. Mas assim, nem todos os testemunhos a gente tem acesso, né? Nem tudo que Deus faz ali a gente tem acesso. Tem coisa que a gente só vai conhecer na glória, porque é muita coisa que Deus faz ali no fim de semana e que a gente não tem conhecimento de tudo, né? Mas da Dani e do Léo, assim, né, eles decidiram reconstruir a família, né? E num ano onde a gente, né, tem falado sobre família, né? Então eu queria citar esse, né, mais uma vez, né? Eles decidiram lutar pela família deles, né? E isso para mim foi marcante também. Né? Além de tudo que é marcante ali, esse também foi, porque tem pessoas que deixam a família, desfaz da família, né? Até por menos do que eles viveram, né? E eles decidiram lutar pela família. Então isso para mim foi bem marcante, assim. Ah, mas são tantos. A Vivi e o Edielso também, quando né? Quando você fala aqui, eu lembrei da Vivi e Edielso, lembrei do Ronaldo. Ai, meu Deus. A do Ronaldo também foi. Do Ronaldo, que era drogado, morava na rua. Exatamente. Davis, então tá respondida a sua pergunta. Vamos lá pra Bruna. Por que vocês estão sempre disponíveis para tudo? Glória a Deus pela vida de vocês. Amo muito vocês. Sempre disponível a missão. Entendeu o chamado, né? Nós entendemos o chamado, é a nossa missão, e a gente não para. Missão dada, missão cumprida. E a gente sabe que isso a gente vai levar até o túmulo. Sim. Não tem jeito. E a Bruna também perguntou assim, como conciliar casa, família, pastoreio, estudo, trabalho? Eu fico me perguntando como é que vocês conseguem conciliar tudo isso. Pela graça. Só pela graça. É só pela graça, né? Aí pelas filhas maravilhosas que a gente tem, né? Que sempre nos ajuda, né? Tem uma pergunta aqui da Paty, diz assim, ó. Qual a expectativa de vocês para a próxima edição do Metanoia Radical? A mais alta possível. Deus tem, de alguma forma, ministrado o meu coração de que seja uma edição... Mais uma vez, né? Eu vou usar o termo inédito, né? Porque, na verdade, a gente nunca sabe o que vai acontecer no sentido... É sempre inédito, né? Sempre... no sentido geral, né? A gente sabe tudo que a gente vai fazer. Mas a gente não sabe o que Deus vai fazer. Isso é que é louco, né? Sim. A gente vai preparado e Deus nos surpreende. Eu espero ser surpreendido mais uma vez. E Deus faz nova toda edição. Deus faz nova todas as coisas em toda edição. Então, e o tema dessa edição é muito forte, né? Na casa do Pai. Então, assim, eu creio que Deus vai trazer muita gente para a casa dele, né? Eu creio que Deus vai trazer muita gente. Vai ser uma edição de conversão, uma edição de retorno, uma edição em que nós vamos povoar o céu. Amém. Olha, Luquinha, competentíssimo, já colocou o banner. Então esse é o tema aí, pessoal. Casa do Pai. Casa do Pai. Então nós cremos que Deus vai trazer muita gente de volta, né, irmão? Edição 41. Se você não participou ainda, corre que dá tempo. Corre que dá tempo. Acho que não dá tempo mais não, hein? Não dá, é mesmo? Eu acho que não. Ih, tá vendo? Vocês demoraram muito. E recorde, segunda-feira? Segunda-feira. Recorde, né, Leila? A gente não foi nem pro segundo lote, né? As edições do primeiro lote já foi. Primeiro lote. A primeira edição que se esgotou no primeiro lote. Primeiro lote já foi. Uau. Então, assim... Talvez a gente não consiga nem abrir o segundo, muito menos o terceiro lote. Mas deixa eu falar uma coisa sobre 41. Sobre a 41 edição. Eu gosto de falar nisso porque não é dar resposta para ninguém. Não tem que dar resposta para ninguém, mas muitas pessoas disseram que a gente não passaria da primeira, da segunda edição. E hoje? Hoje nós estamos na 41. Né? Aquilo que é de Deus... E já se programando para 2024. Já se programando para 2024. Sim. Aquilo que é de Deus prevalece. Amém. Porque se tivesse parado na primeira, na segunda, na quinta, se tivesse parado na 10ª edição, você estaria? Não.
Você, Lucas, também não. Não. A Leila sim, porque a Leila fez a primeira edição. Ah, a Leila estaria, certeza. Mas muita gente, centenas e centenas e centenas e centenas de pessoas não estaria. Isso é para a glória de Então, Jesus. a Eu falo edição do isso, retorno, não é com orgulho, nada. Não, e a gente não tem entendeu? nenhuma dúvida disso. Eu falo isso porque, cara, Permaneceu no é de propósito de Deus. Deus. É de Deus isso aqui, É. entendeu? É de Deus, muito, é tudo de Deus. É Ele. Na verdade, a gente só trabalha para Ele, nós somos peão dele. E Ele é que desenrola tudo, Ele é que é o chefe de tudo. A gente teve uma pergunta aqui de alguém também bem importante. A Leila, A Leila ela fez duas perguntas, né? Leila. Qual é o sentimento de liderar um projeto tão grande que abençoa muitas vidas? É um sentimento de gratidão. É aquilo que eu falei lá atrás. Eu não teria escolhido a mim, Sim. entende? Eu não seria a pessoa que eu escolheria para algo assim. Entende? E é por isso a minha gratidão, porque no meio de milhares de pastores extremamente de Deus, competentes, assim, maravilhosos, homens e mulheres assim, extraordinários, pessoas de uma condição, de uma qualidade assim gigante, por algum motivo Deus separou a gente. Sim. Sabe? Então é gratidão e esse senso, mais uma vez, de missão, né? Isso. Uau. Gratidão. Agora tem uma pergunta bem interessante aqui, que é do Diego. Ele perguntou assim: Pastor Carlos, existem formas ou conselhos para pessoas que são viciadas em pornografia? Formas e conselho. Tem. Quando a gente está doente, a gente vai ao médico e o médico ele prescreve uma receita. Você fala para o médico assim: doutor, eu estou sentindo uma dor abdominal. Estou com uma dor aqui, o cara vai fazer os exames e vai dizer: olha, essa dor ela é curada com esse remédio aqui. Está aqui o remédio. Esse remédio é a sua cura. Se você tomar esse remédio, né, durante esse período, certinho, ele vai passar essa dor, você não vai sentir mais dor. Qual o remédio para qualquer pecado e qualquer vício? Doses homeopática de Bíblia e oração. E não tem outro remédio. Porque quando você tem uma vida de leitura bíblica diária, mais você se aproxima das coisas espirituais de Deus e mais você tem força para vencer qualquer pecado e qualquer vício. Não existe outro segredo. Se você tem uma vida séria de oração, você consegue vencer qualquer tipo de vício, qualquer tipo de pecado. Então, o que eu diria, né, que aí serve para qualquer outro tipo de vício, que existe até a pesquisa, né, que diz que 80% ou mais de pessoas que quanto mais leem, estudam e se mergulham na palavra de Deus, mais se distancia da pornografia e mais se distancia do pecado. Então é isso, são doses homeopáticas sérias de Bíblia e oração. Então, Diego, tá respondida aí sua pergunta, né? Claro, conversar com alguém, abrir, Compartilhar é sempre compartilhar. muito A importante, Bíblia né? diz: confessai, né, o seu pecado uns aos outros, né, para seres sarados, né? É encontrar pessoa séria que você consiga, que não é, eu sei, no caso aí, né, isso serve para todas as pessoas, né? Às vezes a pessoa pergunta, está se referindo a ela, né? Está se referindo de uma forma geral, né? E é verdade, uma pergunta extremamente pertinente e necessária dentro desse contexto. O indivíduo ele precisa dividir isso com uma pessoa séria, né? Qualquer pessoa, né? Encontrar alguém de Deus, abrir o coração, falar, verbalizar, pedir ajuda, ser cobrado. Um dos grandes problemas é que as pessoas não querem ser cobradas. Sim. Né? É a questão do personal, da nossa querida personal, a nossa, né? Vai ser da Nilda também. A partir de amanhã, hein, De Nilda? amanhã.
Espere em Deus, tenha coragem. A nossa Thaís, né? Não tem moleza. Vambora. O que você comeu, o que você fez. É aqui, tal, esse aparelho. Vambora. É 30 vezes. E vamos. E bora, e vamos. E não tem esse negócio de... Então a gente tem que ser cobrado, porque se a gente não tem, digamos, um personal, nem todo mundo tem o conhecimento, nem todo mundo tem a disciplina e o entendimento daquilo. Sim. Então a gente precisa encontrar um personal espiritual para abrir o coração, falar de uma maneira séria, e com certeza essa pessoa vai cobrar. Leu a Bíblia, estudou, orou, como é que você lidou com isso? Você se afastou das coisas que podem te levar ao pecado? Sim. Né? O que você tem que pode te levar? Então é isso aí, essa cobrança, que é bíblica inclusive, vai ajudando as pessoas a... Inclusive, se você precisar de um personal, procure a Thaís. A gente vai Será que ela vai ter agenda? Ela não tem agenda, né? Mas ore ao Senhor, né? Para que ela consiga um horário aí para você. Ela é a melhor. Ela é sensacional. A gente vai deixar nos comentários aí o Instagram dela. Segue ela lá. É benção. Legal. Tem sido fantástico. Tá bom? Pessoal, então é isso. Muito obrigado por hoje. Foi muito bom ouvir a história de vocês. Legal. Nilda, obrigado de coração. Nós estamos felizes, né? Nilda tá dando lugar. Nilda tá dando lugar. Que agradeço. Gente, só queria compartilhar uma coisa. Quando a Nilda chegou aqui, ela tava muito tímida. Hoje essa mulher tá voando. Assim, cara, tem sido lindo. Essa mulher vai falar tanto, eu vou falar, agora ela fala. E é isso. Ela vai para as redes sociais, ela vai falar muito e vai ser lindo. Lindo, com certeza. Já está me preparando, né? Já tá pronta. Ela já chegou aqui assim, ó, não precisa de perguntas. Deixa comigo. E aí, ó, voou hoje. Então é isso. Também. Pessoal, muito obrigado. Esse foi mais um Podmeta. Siga, compartilhe. Talvez essa mensagem... Talvez não, nós temos certeza que essa mensagem pode alcançar muitas pessoas e pode gerar um sentimento de querer procurar uma igreja, de querer um aconselhamento, de querer uma conversa, e os pastores estão aqui para ouvi-los, para ajudá-los no que for possível. Esse é apenas um pouquinho do resumo da história do pastor Carlos e da Nilda, mas tem muita história ainda que vai acontecer nesse Podmeta, e você fique ligado. E lembre-se, talvez o teu testemunho pode ser aqui na mesa. Traga a sua história. Conta pra gente, a gente vai ler essa sua história e vai te trazer aqui pra mesa para você contar aquilo que Deus tem feito na sua vida e impactar muitas outras pessoas. O maior objetivo de ter um testemunho é de que você possa impactar outras vidas e você possa alcançar elas. Amém. E levar a conversão, assim como foi na Nilda, assim como foi na vida do pastor Carlos, assim como foi na minha vida, na do Lucas, na da Leila, e nós estamos aqui para, de fato, servi-los. Que Deus abençoe vocês, um grande abraço. É isso. Podmeta, mais um concluído. Tamo junto, pessoal! Beleza, tamo junto. Até mais, até o próximo. Até mais.